Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Reportagem do Zeiro.com.br. Caio Jorge mais 2. Zenit estuda propostas por jogadores do Cruzeiro. E tem também o Cruzeiro que registrou o quarto maior público do ano no Mineirão, em vitória aí sobre o Vitória. Pessoal, vitória sobre o Vitória. E por 160 milhões de reais e salário de gênio, Gerson pode assinar com o Cruzeiro. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando a vocês que o nosso canal é feito humildemente de torcedor para torcedor. Aqui a notícia é de forma simples, descomplicada, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Toca da Raposa. Então, cola comigo, bora lá de mais uma resenha. Como eu falei, pessoal, reportagem envolvendo aí Caio Jorge mais 2, publicada por Zeiro.com.br. Caio Jorge, que é um dos nomes que mais vão agitar o mercado do Cruzeiro na próxima janela de transferências. É sabido que existe tendência dele ficar, até pensando na Copa do Mundo, de seleções ano que vem. O Cruzeiro que conta com ele e quer uma verdadeira bolada para se desfazer do jogador. Barcelona, Bayern de Munique são alguns dos interessados. E o Zenit da Rússia também pode fazer uma investida na próxima janela de transferências. A equipe russa não disputa torneios continentais, mas possui forte atrativo financeiro. Além disso, é o grande clube da Rússia, consegue levar grandes jogadores. Caio Jorge não é o único jogador do Cruzeiro na mira do Zenit. Bruno Alves e o lateral esquerdo Cauã Prates também são monitorados. Bruno Alves, que é titular da seleção brasileira sub-20, enquanto Cauã Prates é reserva imediato de Kaique. São ativos jovens que aparecem com alta valorização no mercado do Cruzeiro. Muita coisa vai esquentar, pessoal, daqui para frente até a próxima janela de transferências. Lembrando desses dois últimos jogadores que disse, tanto o Bruno Alves como o Cauã Prates, e principalmente o Cauã Prates, que já estreou em alguns jogos pelo Cruzeiro e vem chamando a atenção de vários clubes europeus. Então, pode ter certeza, pessoal, que a próxima janela de transferências da Europa o bicho vai pegar e o Cruzeiro vai receber muitas, mas muitas saudades envolvendo esses três jogadores jovens e com futuros aí muito promissores. Lembrando que essa nova gestão do Cruzeiro, essa nova roupagem aí da gestão do Cruzeiro é sim focar em jogadores jovens, esses jogadores vindo de fora, mas os crias da Toca vão ser integrados ao elenco principal e vão ser lapidados por Leonardo Jardim. E a ideia é que os jogadores possam contribuir tanto com retorno técnico e principalmente, venda futura a médio e longo prazo. E falando em elenco, em vitórias, em conquistas, o Cruzeiro que registrou, nesse jogo contra o Vitória, o quarto maior público do ano no Mineirão. Registrado na tarde desse sábado, o seu quarto maior público do ano no Mineirão, no triunfo contra o Vitória. Com o estádio completamente lotado, as equipes de Leonardo Jardim e Jair Ventura se enfrentaram pela 31ª rodada do Brasileirão. Após o Cruzeiro ter mantido os preços promocionais de R$ 30 para os sócios torcedores em qualquer setor do Mineirão, a casa ficou cheia em mais um confronto como mandante, pessoal? A todo, 59.587 torcedores marcaram presença aí na vitória do Cruzeiro sobre o Vitória. Com esse número de torcedores, o Cruzeiro teve um público presente ligeiramente superior ao da derrota contra o Santos,
jogo válido pela 19ª rodada. Naquela ocasião, em 10 de agosto, 59.345 pessoas assistiram ao confronto pelo fechamento do primeiro turno, do Brasileirão. Em 2025, os 3 maiores públicos do Cruzeiro foram em clássicos contra o time de Vespasiano, 61.584 torcedores, e 61.106 e 60.834 espectadores. As partidas foram válidas pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão e pelo Mineiro. Conforme o levantamento do Central da Toca do nosso querido Samuel Venâncio, o Cruzeiro já levou 703.680 torcedores ao Gigante da Pampulha na atual edição do Brasileirão, uma média altíssima de 46.912 pessoas. No Brasileirão, o time atuou 15 vezes na condição de mandante dentro do Mineirão. E o top 5, pessoal, dos maiores públicos no Mineirão nos jogos do Cruzeiro em 2025 foram: Cruzeiro 2-0 contra o time de Vespasiano, que tivemos 61.584 torcedores. Cruzeiro 0-0 contra o time de Vespasiano, pelo Campeonato Brasileiro, 61.106 torcedores. Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 2, Campeonato Mineiro 60.834. E Cruzeiro 3-1 vitória, 59.587. E Cruzeiro 1, Santos 2, pelo Brasileirão, 59.345 torcedores. Pessoal, Cruzeiro segue firme e forte, torcida fazendo bonito e enchendo o Mineirão em jogos do Cruzeiro como mandante. E falando em Cruzeiro, em boa campanha, em torcida, não poderíamos deixar batido situação envolvendo aí, o meia Gerson, que está lá na Rússia. Reportagem aí do portal cruzeirense.com.br. Gerson, que é definitivamente um dos meios campistas que tiveram maior destaque no futebol brasileiro nos últimos anos, principalmente em sua passagem vitoriosa pelo Flamengo. E há alguns meses, foi vendido em negociação bilionária para o Zenit da Rússia. Com uma difícil adaptação no futebol russo, tendo ficado até mesmo alguns meses longe por conta de uma lesão, clubes do Brasil já voltaram a manifestar interesse em sua contratação. O interesse do Palmeiras, inclusive, é o que vinha dando o que falar. Quando ninguém estava esperando, o Cruzeiro também pode ser um dos possíveis destinos para o meio-campista, muito por conta da negociação por um outro jogador. O Zenit estaria de olho na contratação do nosso jovem Bruno Alves, zagueiro destaque da base do Cruzeiro. Como o Cabuloso deve fazer ao jogo duro para liberar a sua cria, sua joia principal, a multa é de 100 milhões de euros, o que dá 630 milhões de reais na cotação atual. E a inclusão de Gerson poderia facilitar esse negócio. Um meia que nem vem atuando regularmente recebe um salário de 4 milhões por mês. Pessoal, e apesar de estar tendo sua saída cogitada na próxima temporada, Gerson mostra que está novamente focado no Zenit e até mesmo marcou seu primeiro gol recentemente contra o Orenburg na Copa da Rússia. Ele aproveitou também para falar sobre como vem sendo sua adaptação em sua nova casa. E em entrevista ele disse que a adaptação tem sido muito boa, que ele foi muito bem recebido na cidade pelos companheiros do time e, sem dúvida, o fator de ter outros brasileiros o ajuda aí na adaptação. E ele disse que vai com certeza conseguir entregar o seu melhor futebol no Zenit. Pessoal, Cruzeiro que segue firme e forte e recebe aí, vai continuar recebendo, principalmente na próxima janela de transferência, grandes sondagens aí por nossos crias da Toca, que estão aí inclusos no vídeo, como eu disse, Cauã Prates, Bruno Alves, o próprio Caio Jorge e também, Kaique, que pode entrar aí nesse bolo aí de jogadores do Cruzeiro que tem interesses aí, sondagens, por times europeus. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você é meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!